Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu os convido a abrirem a palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos. Vamos manter as nossas Bíblias abertas, por favor, e vamos continuar dando sequência ao estudo que fizemos até aqui. Lembrando que no culto matinal, às 9 horas, nós estamos estudando versículo a versículo o livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro é um livro de extrema relevância, porque é estudando o livro de Atos dos Apóstolos que nós vamos ver como a igreja do primeiro século viveu. E nós temos como parâmetro para vivermos hoje aquilo que foi vivido no princípio. É importante nós dizermos que só existiu a reforma porque houve uma deforma. Mas antes da deforma havia uma forma. Está dando para entender? A reforma só houve porque aconteceu uma deforma, uma deformidade. Mas antes da deformidade havia uma forma. Onde está a forma? Atos dos Apóstolos. O grande problema no decorrer da história do cristianismo foi o desvio daquilo que a igreja do primeiro século viveu e que as igrejas e as pessoas, os servos de Deus, deveriam continuar vivendo aquilo que foi vivido ao princípio. Ok? Por isso a importância, porque quando nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a forma original como a igreja vivia. E é por isso que nós precisamos sempre olhar para o livro de Atos, compreender, estudar, saber o motivo pelo qual foi escrito, a importância dos seus escritos e a conexão que há do livro de Atos com as epístolas, principalmente do apóstolo Paulo, a conexão doutrinária, porque Paulo abordava determinados assuntos endereçados a algumas igrejas. Você vai para o livro de Atos, você vai ver determinados problemas acontecendo lá. Então, Paulo escreve àquela igreja exatamente para corrigir um problema que estava acontecendo. Tá? Então, esse livro é de extrema relevância. Agora, vamos a ele, propriamente dito. O livro de Atos dos Apóstolos já falamos, primeiro que o nome não é um nome tão apropriado assim. Haja vista, esse livro dá uma ênfase a 2 apóstolos apenas. A primeira parte, a ênfase da história, lembrando que este livro é um livro histórico, ok? A primeira parte da história do livro de Atos, o foco ali é a pessoa de Pedro, aquilo que Deus estava realizando por intermédio do ministério do apóstolo Pedro. O apóstolo João aparece pouquíssimas vezes e sempre não há nenhuma menção, ele não fala nada, né? Ele simplesmente está lá. Tiago também havia sido preso, foi morto à espada. Enfim, a ênfase é apenas a Pedro e a segunda parte do livro ao apóstolo Paulo. Então, o nome mais apropriado não seria Atos dos Apóstolos, porque para ser Atos dos Apóstolos deveria envolver então os 12 apóstolos. Mas esse nome foi colocado pelos cristãos e assim permanece até hoje. Lembrando que a escritura é inspirada, o nome não, ok? Beleza? Um outro aspecto importante é nós compreendermos que o livro de Atos, ele pode ser conhecido, talvez seria mais apropriado chamá-lo de Atos de Jesus Cristo. Lembra-se como começa o livro? O livro começa de que maneira? O livro é o segundo volume, já falei isso, não é verdade? Não falei, queridos? O livro é o segundo volume, o primeiro volume desse livro é o Evangelho relatado por Lucas. Então o livro começa assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, isto é, referindo-se ao Evangelho, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, no Evangelho escrito por Lucas, ele relata o que Jesus começou a fazer.
E o livro de Atos, aquilo que Jesus continuou a fazer, agora por intermédio da sua igreja. Beleza? Então, por isso, o nome mais apropriado seria os Atos de Jesus Cristo. Isto é, ele começou e ele continua fazendo a esta grande obra. Tudo depende dele, tudo emerge dele, tudo é para a glória dele. Pois bem, vimos então que Jesus, logo no início, os discípulos estavam no Monte das Oliveiras. Jesus começa a conversar com os discípulos acerca dos últimos, daquilo que haveria de acontecer. Jesus então lhes dá uma orientação, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você percebe que havia um entendimento teológico distorcido por parte dos discípulos, porque quando Jesus fala que eles deveriam ficar em Jerusalém para serem revestidos de poder, imediatamente eles ligam esta fala de Jesus a maneira como Israel seria restituído. E eles fazem a seguinte pergunta: é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Percebam, na cabeça deles, o reino ainda era físico, ainda era geográfico, ainda era político. Apesar de Jesus já ter havido dito por diversas vezes: o meu reino não é deste mundo, o reino não vem com aparência exterior. Mas a cabeça deles estava ligada ainda aqui ao domínio do Império Romano, que estavam subjugados. Então eles fazem a seguinte pergunta, quando Jesus fala do derramar do Espírito: é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus vai e retruca dizendo: não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus vai dizer assim: vocês receberão poder, o Espírito Santo descerá sobre vocês. Vocês receberão poder, serão revestidos de poder. E ser-me-eis testemunhas. Então, qual é o objetivo? Jesus está dizendo assim, que acerca do tempo do fim, isso não cabe a vocês, isso é da economia do Pai, isso é da autoridade do Pai, é isso que Jesus diz. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, a Galiléia, Samaria, a Judéia, e até aos confins da terra. Então você vai perceber que Jesus muda o foco da conversa, dizendo o seguinte: olha bem, o que vocês precisam compreender é que agora vocês vão ser revestidos de poder com um objetivo. Revestimento de poder para quê, queridos? O que Jesus disse? Para serem testemunhas. Revestimento de poder nada tem a ver com demonstração, com uma igreja cheia de poder, que faz coisas. Revestimento de poder tem nada a ver com isso. Com copo d'água, com superstição, com misticismo, tem nada a ver com isso. Infelizmente, os movimentos pentecostais levaram revestimento de poder e associaram revestimento de poder a cultos místicos, supersticiosos, com ênfase a curas, com ênfase a milagres, mas nunca foi assim. O objetivo de ser cheio do Espírito Santo, qual é? Serem minhas testemunhas, ponto final. Isto é, Jesus começou a fazer a obra, e ele reveste os discípulos de poder, para quê? Para que através dele, Cristo em nós, a obra continuasse a ser realizada. Qual seja? Que obra é essa? Testemunhar dele. Qual era o testemunho que eles deveriam apresentar ao mundo? Que o Salvador deles havia morrido e que estava vivo. Uma mensagem absurda para a época e para a atualidade também. E eles criam de tal maneira nessa verdade que eles morreram por ela. Essa verdade era algo tão extraordinário, por isso eu relatei dizendo que a ressurreição de Cristo é um fato histórico. Não é apenas a fé, crer ou não crer, é um fato histórico. Ele foi visto por mais de 500 pessoas. Há registros de documentos não canônicos que mostram e que tratam da ressurreição de Cristo. Vamos à frente. O objetivo, então, de ser cheio do Espírito Santo, qual é? Serem minhas testemunhas. A palavra testemunha está ligada a quê? Que eu já falei? Martúrio, o que quer dizer?
martírio. Jesus estava dizendo, vocês vão ser revestidos de poder, porque vocês vão enfrentar lutas, problemas, alguns vão ser martirizados, alguns vão ser mortos, mas vocês não vão se calar, vão falar para o mundo que eu morri, ressuscitei, que eu estou na eternidade e eu reino sobre tudo e todos. Pois bem, Jesus então, prosseguindo, os discípulos estavam agora no Monte das Oliveiras, então, diz a palavra de Deus, que houve a necessidade, aqui que paramos, de escolher alguém para substituir Judas Iscariotes. De que maneira eles substituíram Judas Iscariotes? Primeiro, eles recorreram à palavra de Deus, que está lá no livro de Salmos, dizendo, outro tome o seu bispado, isto é, outro assuma o seu lugar. Lembro-lhes que, quantos eram os apóstolos? 12. Por quê? Fazendo uma correlação com as 12 tribos de Israel, com os 12 patriarcas. Então era necessário mais um, para substituir Judas e completar o número dos 12. Pois bem, vimos qual é o critério, né, para que era ter andado com Jesus e ter participado, ser testemunha ocular da sua ressurreição. Não, foi isso que o critério, não foi? E aí nós paramos um momento em que, e Paulo? Vamos à frente. Paramos aqui. Falei também a forma como Jesus vai voltar, não é isso? Lembram-se quando os anjos se colocaram ao lado de Jesus, estava sendo assunto aos céus? Qual foi a palavra dos anjos para os discípulos olhando assim, atônitos? Os anjos disseram o quê? Este mesmo Jesus que hoje viste subir, voltará assim como para o céu o viste subir. Isto é, rebobina a fita que você vai saber como ele volta. Ponto final. Só isso. É isso que ele estava dizendo. Se você der uma rebobinada na fita, como ele vai voltar? Do mesmo jeito que ele subiu. Ele subiu e uma nuvem encobriu. O que diz a carta aos Tessalonicenses? Nós seremos arrebatados, ele virá nas nuvens com seus anjos, nos encontraremos nos ares com ele. Você vai ver que a palavra ela é totalmente coerente. Essa aqui é a maravilha do texto sagrado. Pois bem, até aqui, todos os eventos são eventos preparatórios para o dia de Pentecostes. Jesus está preparando a igreja. Lembra que Jesus morreu na... Qual época, qual festa judaica? Na Páscoa. 50 dias após a Páscoa, acontecia qual outra festa judaica? A festa de A palavra Pentecostes está relacionada a 50, isto é, após a Páscoa, contava 50 dias, era a festa de Pentecostes. O que acontecia na festa de Pentecostes? Era uma das festas mais importantes de Israel, porque todos os judeus de todas as partes do mundo iam para Jerusalém. Era uma das 3 festas que exigiam essa peregrinação. A Páscoa também. Então as pessoas vinham de vários lugares do mundo para Jerusalém para comemorarem a festa de Pentecostes. Nessa época, Jerusalém estava lotada de gente. Jesus havia sido morto, os discípulos estavam trancados, diz a história, diz alguns historiadores que ele estava na casa de na mãe de João Marcos, no cenáculo que havia, estavam ali orando. Jesus apareceu ressurreto por um período de quantos dias? 40 dias. Jesus disse assim para eles, antes de ser assunto aos céus, vou derramar o Espírito Santo daqui a 10 dias. Falou isso? Não muito depois desses dias, derramarei o meu Espírito sobre vós. Você percebe uma coisa? Jesus não fixou data. Porque senão, gente, todo mundo diz assim, daqui a 10 dias, nós temos 9 para... No 10º a gente volta e cai de joelho. Certo? Jesus disse assim, não muito depois desses dias sereis revestidos de poder. Ok? Vamos à frente. Todos os eventos até agora, portanto, são um preparo para a festa de Pentecostes, onde a promessa do Pai se cumprira, haveria de se cumprir.
Era necessário que o número dos apóstolos fosse completo, já disse que o número 12, né? Acerca de Judas Iscariotes, eu gosto de uma frase de João Calvino que diz assim: Judas não caiu pelo fato de sua ação ter sido profetizada, mas devido à iniquidade de seu próprio coração. Judas teve muitas oportunidades de voltar atrás, mas ignorou todas elas. Ele sentiu remorso e não sentiu arrependimento. Arrependimento é mudança de vida, remorso é consciência pesada, sei que errei, mas não quero mudar. Vamos então, agora sim. Os apóstolos entenderam que aquela escolha havia sido feita por Jesus. Quem escolheu os 12? Quem escolheu os 12? Jesus. Agora, quando Judas morre, os apóstolos entendem que, primeiro, vamos buscar na Escritura, acharam na Escritura, outro tome seu bispado. Opa, a Escritura está mandando colocar outro no lugar dele. E agora, como nós vamos resolver essa questão? Pois bem, e aí, a Bíblia usa uma expressão que eles lançaram sortes, não é isso? Vamos esclarecer? Então vamos aqui. Primeiro, este fato de lançar sorte era um tipo de atitude, de certa forma, comum no Antigo Testamento. Lembram-se quando Acã pecou? Lançaram sortes, até chegar, né? Chegou-se a tribo de Acã, depois chegou-se a família de Acã, até que chegou-se a casa de Acã, lançando sortes. Então, essa prática era uma prática, de certa forma, comum. Ok? Você vai ver, por exemplo, essa prática, inclusive, a prática que os soldados romanos tiveram. Eles lançaram sortes para saber quem ficaria com a túnica de Jesus. Mas o que é importante aqui o que havia no coração deles era o seguinte: Jesus escolheu os 12. Agora nós temos que escolher um para colocar no lugar deste que não está mais conosco. De que maneira vamos escolher? A Escritura manda nós colocarmos outro no lugar. Mas quem? Se foi Jesus que escolheu os 12, como é que a gente vai escolher agora? Eu lembro a vocês que eles não eram batizados com o Espírito Santo ainda, né? Ainda não tinham sido revestidos de poder. Então eles buscaram uma maneira de saber qual era a vontade. E aí eles usam esta cultura judaica do Antigo Testamento para saber, lançando sortes. Como é que foi lançar sortes? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Agora, fique claro uma coisa: não há nenhum outro relato depois deste que a igreja permaneceu lançando sortes. Ok? Então, gente, daqui para frente não tem esse negócio de lançar sorte mais. Porque em nenhum momento você vai ver isso se cumprindo novamente. Tá bom? Está entendido isso? Tá ou não tá? Por favor, ninguém vai lançar sorte aqui, tá? Né? Este sim, este não, este sim, este não. Até... Não, acabou isso. No Novo Testamento isso aparece uma única vez, e mesmo assim, antes do Pentecoste, guarda isso. Só aparece uma vez e antes do Pentecostes, no Novo Testamento. Entre José e Matias, diz a Bíblia, a sorte caiu sobre Matias para que assumisse o lugar de Judas, completando assim o colégio apostólico. Essa era uma prática do Antigo Testamento, conforme falei, uma prática comum entre os judeus, lembrando que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, então eles queriam saber e usaram um costume judaico. O sacerdote tinha aquela estola sacerdotal, lembra? De pedras preciosas, representando cada uma das tribos de Israel. E essa estola sacerdotal era chamada de Urim e Tumim. E de alguma forma, aquilo era usado para descobrir qual era a vontade de Deus. Ninguém sabe como, mas em Josué capítulo 7, versos 14 a 18, é usado então a estola sacerdotal para saber e descobrir o pecado de Acã. Deve ficar claro que, após a descida do Espírito Santo, não se lança mais sortes. E eu li convosco o texto, João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, que não tinha vindo ainda, ele vos guiará em toda a verdade. Isto é, vocês lançaram sortes lá. Depois que vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo for derramado, ele vos guiará em toda a verdade. Isto é, cessa lançar sortes.
agora o Espírito Santo está derramado e ele vos guiará em toda a verdade, ok? João capítulo 16, verso 13. Desta forma, nunca mais houve nenhum registro, nem na Bíblia, e nem nos pais da igreja, há registros de lançar sortes, ok? Nunca mais houve essa prática no meio da igreja. Portanto, nós não temos esse costume, não devemos ter, porque o Espírito Santo já foi derramado, não precisamos mais deste recurso. Se nós queremos saber qual é a vontade de Deus, nós oramos, nós buscamos, nós jejuamos. Agora eu parei aqui. Por que o apóstolo Paulo foi contado como apóstolo? Não foi isso? Vamos então? Primeiro, Jesus chamou 12 apóstolos, falei que é uma contrapartida aos 12 patriarcas, às 12 tribos de Israel. Então, Deus levantou o apóstolo Paulo, primeiro, para que se cumprisse o progresso da missão do Evangelho. O que Jesus disse para ele? Vocês vão pregar, vocês vão iniciar em Jerusalém pregando. Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Paulo foi chamado de o apóstolo dos gentios. Então, era necessário o progresso do Evangelho. Vamos outros textos, outros fatos que são importantes. Lembro que, primeiro, o apóstolo Paulo viu Cristo ressurreto, que era um dos requisitos. Ele viu Cristo ressurreto. Jesus apareceu a ele. Então, um dos requisitos estava sendo cumprido, sim. Paulo recebeu o poder de Deus para realizar sinais e prodígios. Uma coisa que havia no colégio apostólico, guarde isso. Sinais e prodígios eram as credenciais dos apóstolos. Como as pessoas sabiam que eles eram apóstolos? Exatamente pelos sinais e pelos prodígios que Deus realizava através deles. Já falei para vocês que hoje não há dom de cura. Falei ou não falei? Certo? Deus cura, mas não há ninguém na igreja que tenha o dom da cura. Está certo isso? Lembram-se que quando a sombra, Pedro, as pessoas eram curadas? Um lenço de Paulo era levado e a pessoa era curada? Dom de cura. Não existe isso hoje. Por quê? Essas eram credenciais de que eles eram apóstolos. E estavam iniciando algo totalmente novo, uma mensagem aparentemente, abre aspas, absurda. O nosso Deus morreu, o nosso Deus desceu da glória, se fez homem, morreu pelo nosso pecado, ressuscitou o terceiro dia e está sentado no trono. Para que as pessoas cresçam, era necessário os sinais do colégio apostólico. Apenas isso. Isso era a inauguração de um novo momento. Isso é importante você compreender. Portanto, sinais e prodígios são credenciais de um apóstolo. O que você vê hoje, me perdoe, é charlatanismo, charlatão, mentiroso. Coloca a gente lá para dizer que andou, quando na verdade foi tudo armado. Mas Deus pode curar alguém? Pode curar na igreja, quando a igreja ora? Pode ou não pode, irmãos? Claro que pode. O que eu estou falando é que não existe um. Não existe mais um Pedro, não existe mais um Paulo, não existe mais um Tiago, não existe mais. Ok? Mas Deus pode, através da intercessão da igreja, tirar uma pessoa na UTI que o médico disse, acabou, vou desligar o aparelho. E Deus levanta e acabou. Ouviu a oração da igreja. E isso existe. Nosso Deus é um Deus de sinais. O que não existe é o quê? Essas credenciais do colégio apostólico não existem mais em nenhum homem. Não existe mais. Tem entendido? Paulo foi inspirado por Deus para escrever grande parte das cartas doutrinárias, lançando os fundamentos da igreja. Outro ponto que o credencia como apóstolo. Paulo também foi usado para desvendar muitos mistérios do Antigo Testamento, trazendo luz para o Novo Testamento. Agora, abra sua Bíblia. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 8 a 10. Agora sim, vamos para o texto bíblico que a gente já falou,
de algo que é importante, mas agora vamos para por que Paulo, então, foi chamado de apóstolo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 8. E nesse capítulo 15, Paulo está falando exatamente que a ressurreição é um fato histórico. Ele vai dizendo, ele apareceu a Cefas, ele apareceu a mais de 500 irmãos, ele está mostrando que a ressurreição é um fato histórico, comprovado. Verso 8, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Ele está falando da ressurreição de Cristo. Ele está falando de Cristo ressurreto. Depois de todos, eu também vi a ressurreição de Cristo. Como por um nascido fora de tempo. Há algumas Bíblias que trazem a seguinte expressão: nascido como um aborto. Foi visto por mim como um aborto. Tem alguém com essa versão aí? Então tá bom. O certo aí, é por isso que nós costumamos usar o termo mais adequado aí é nascido fora do tempo. A palavra grega é ektroma, nascido fora de tempo. Está dando para você compreender? Paulo está escrevendo e dizendo, eu vi a ressurreição dele, eu sou apóstolo, mas eu sou um apóstolo nascido fora do tempo. Olha bem o que diz a Bíblia. E ele continua dizendo, porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo não se ensoberbece, ele diz uma coisa, tudo que eu só fiz pela graça de Deus em mim. Agora, olha bem o que diz 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 5. Paulo se diz apóstolo, mas Paulo não se inclui no meio dos 12. Olha que coisa interessante, para e pensa. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 5. E foi visto por Cefas e depois pelos... Ele diz no capítulo 15, verso 5, foi visto por Cefas, Pedro, e também pelos 12. Ele poderia ter dito o seguinte, por todos nós apóstolos. Não, ele diz, ele não se inclui no meio dos 12. Ele diz, porque eu nasci fora do tempo, apesar de ter visto a ressurreição dele. Entendido? Não há apóstolos, por quê? Porque não há nenhum homem que tenha as credenciais para apresentar o seu apostolado. Sinais e prodígios, como se fazia no passado. Ainda outros textos, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Foi Deus que quis, que o chamou como fora do tempo para ser apóstolo. Gálatas, capítulo 2, verso 6, até o verso 9. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, antes pelo contrário. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Paulo está dizendo assim, enquanto o apostolado, enquanto Pedro como apóstolo foi usado para pregar a circuncisão, isto é, ele foi usado para pregar para os judeus, eu fui levantado apóstolo dos gentios, para pregar aos gentios, é isso que ele está dizendo, tá bom, gente? Então ele está dizendo exatamente isso. E conhecendo, ele está falando da ida dele a Jerusalém, quando ele conhece os apóstolos. E conhecendo a Tiago, a Cefas, que é Pedro, né? Aí João, que eram considerados os três, Tiago, João e Pedro, as colunas da igreja. A graça me havia sido dada. Deram-nos as destras em comunhão comigo. Quando ele foi a Jerusalém, e os apóstolos viram as suas credenciais,
manifestadas em sinais e prodígios, os próprios apóstolos deram-lhe a destra de companhia, dizendo, é isso aí, prossegue, o apostolado está confirmado na tua vida também, beleza? Deu para entender? Então ele é um nascido fora do tempo. Vamos agora a Atos capítulo 2. Verso 1. Vamos ler devagar? Vamos ler primeiro do verso 1 ao verso 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, quantos dias após a Páscoa? Jesus foi assunto aos céus após 40 dias a sua morte, ok? Após a Páscoa. Os discípulos passaram quantos dias orando no cenáculo? Porque Jesus havia dito que não muito depois desses dias eles seriam revestidos de poder. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Primeira coisa que você vai ver, a igreja obedeceu cabalmente a ordem dada por Jesus. Ficar em Jerusalém. Estava todo mundo reunido no mesmo lugar. Como é que você pode querer uma igreja ser cheia do Espírito Santo se, primeiro, ela não tem obediência a Jesus e ela não tem unidade? Esse texto nos chama a atenção de duas coisas. Primeiro, obediência, ficar em Jerusalém. Segundo, estavam todos no mesmo lugar, unidade. Uma igreja que não obedece, uma igreja que não tem unidade, é uma igreja que jamais será uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Continuemos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não tem esse negócio assim, não, mas eu não pude ir para a reunião hoje. Não tinha esse negócio não. Está todo mundo lá, gente. Tá? Verso 2, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram línguas distribuídas entre eles, línguas como de fogo, pousou sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, esperando, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos parar aí? Primeira coisa, o Pentecoste foi uma agenda, não foi uma agenda casual. O Pentecoste não foi uma agenda programada por nenhum dos apóstolos. O Pentecostes faz parte de uma agenda celestial. Ok? Avivamento não é de baixo para cima. Avivamento é de cima para baixo. É a agenda de Deus se cumprindo em nós. Quando essa agenda se cumpre? Quando nós estamos dispostos a obedecer e a estarmos unidos cumprindo aquilo que Ele mandou. E orando. 3 coisas eram importantes: obediência, estar onde estavam, a unidade que havia entre eles e permaneciam perseverando em oração. 3 coisas sem as quais não há avivamento na igreja. Nunca se esqueçam disso. Obediência, unidade e oração. Não há avivamento sem isso. Pois bem, assim como o Calvário, a cruz, foi um acontecimento único, guarde essa frase, o Pentecoste foi um acontecimento único. Ponto final. O Pentecoste inaugurou uma nova fase, um acontecimento singular, único, exclusivo, assim como o Calvário, a cruz. O Espírito Santo foi enviado para estar quanto tempo com a igreja? Quanto tempo o Espírito Santo foi enviado para estar com a igreja? Quanto tempo? Quanto tempo, gente? Só aquele século? Era só aquele momento? Não, ele estava iniciando uma fase dizendo: Ele estará convosco todos os dias. Eu vou para o meu Pai, não vos deixarei órfãos, enviarei o outro Consolador. Ele estará convosco todos os dias, para sempre, até a consumação dos séculos. Então iniciou uma fase ali, onde agora Ele está conosco para sempre. O Espírito Santo foi enviado para estar para sempre com a igreja. Nós vemos 2 coisas que marcaram
é o derramar do Espírito, o vento impetuoso e as línguas de fogo. Esses eventos são extraordinários, mas é importante nós dizermos que a nova vida e a alegria e a comunhão do culto e a liberdade são fundamentais para que tudo isso aconteça. Nós vamos destacar alguns pontos importantes. Primeiro, a descida do Espírito Santo. Já falei, todos estavam no mesmo local, com o mesmo propósito, perseveravam unânimes em oração, buscando o mesmo revestimento de poder. Jesus veio, o Espírito Santo veio para ficar para sempre com a igreja. Este fenômeno não é terreno, esse fenômeno é celestial, aconteceu uma única vez, como a cruz do Calvário. Agora vamos ao texto. Veio do céu um som. Som aqui, no original, é uma expressão grega ekos. E esta expressão não está relacionado a barulho, não está relacionado a algazarra, a falta de ordem e a histeria. Nem a chupacana. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? Não porque é muito poder, não. O texto aqui não diz que aconteceu nada disso, gente. A expressão grega aqui é ekos, certo? Que não está relacionada a barulho, algazarra, falta de ordem, histeria, nada disso, nada disso. A palavra grega, essa palavra é usada para descrever como o estrondo de uma onda do mar, algo estrondoso. Foi esse o som, algo estrondoso. Foi esse o som. Entendido? Não confundam, nunca confundam expressões humanas com um sinal vindo do céu. Não confundam uma emoção que alguém pode representar de várias maneiras, e não é errado ter emoção, desde que ela tenha fundamentação bíblica, certo? Ok? Não confunda isso com a pessoa querer mostrar que aquilo é poder de Deus. São duas coisas distintas. O texto está dizendo que houve um estrondo. Ecos. Não foi que eles estavam tudo, pulavam e saltavam, um para lá, passava por cima do outro e rolava para... Não teve nada disso lá. Tá bom? Entendido, né? O vento, por que vento? Por que vento impetuoso? Jesus disse em João capítulo 3, verso 8, conversando com Nicodemos, que o vento é tipo de quê? Tipo de quê, gente? O vento, Jesus disse assim, o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está dizendo que o vento é um tipo da operação do Espírito Santo de Deus, apenas isso. Por isso foi usado, então, esse vento, isso é, um símbolo do Espírito Santo. O vento assopra onde quer, da forma que quer, e em quem ele quer. Ele sopra no bar, ele sopra no prostíbulo, ele sopra na esquina, ele sopra na cadeia, ele sopra numa praça, ele sopra dentro da igreja, ele sopra no seio da sua família. Ele é soberano. Ninguém determina onde o vento do Espírito Santo vai soprar, porque quem determina todas as coisas é Deus. É Deus que opera tudo em todos. O governo é plenamente dele, totalmente dele. Seu curso, o curso do vento, como o curso do Espírito, é livre e soberano. Não depende de nenhuma agenda humana. Um exemplo, vamos agora marcar exemplo hipotético, tá? Toda quinta-feira vai ser o dia da cura. Espera aí, aprende uma coisa. A agenda de Deus, Ele não nos deu para nós marcarmos os eventos aqui na terra. Não, na quarta vai ser o dia das portas abertas. Na quinta vai ser o dia da libertação dos demônios. Para com isso, ó. A agenda é dele. Ele faz o que quer em qualquer culto. Mas eu não tenho o direito de dizer que dia tal é o dia da cura, dia tal é o dia da libertação de demônios, dia tal é o dia das portas abertas. Vamos parar com isso. Ou tem alguém que tem a agenda de Deus na mão aqui para dizer o que ele vai operar?
Deus, eu estou marcando aqui, o Senhor trata de, nesse dia, fazer o que eu estou falando, hein? É assim. Existe um entendimento completamente distorcido, gente, da relação do homem com Deus. É como se Deus fosse o nosso serviçal, nós marcamos e Ele vem fazer o que a gente determinou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Encerrando, tá? Veio em línguas de fogo. O fogo também é símbolo do Espírito. O fogo também é um dos símbolos do Espírito. Lembram-se de Moisés no Sinai? Lembram-se? Lembram-se de Elias, quando ele orou e caiu fogo do céu? Então, fogo também é um tipo do Espírito. Quem batiza com fogo e com o Espírito Santo é o pastor. Quem batiza com fogo e com o Espírito Santo? João Batista apontou para Jesus e disse o quê? Eu vos batizo com água, após mim vem um que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. O que acontece com o fogo? Fogo faz o quê no meio da igreja? Fogo acontece. O fogo traz o quê? Qual o benefício? Ilumina, purifica, aquece e alastra. E aqui eu quero lembrar o que disse o grande evangelista Moody: acenda uma fogueira no púlpito e o avivamento começa na igreja. Acenda uma fogueira no púlpito. Enchimento do Espírito, Atos capítulo 2, verso 4. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo te ter. Lembra-se que eu falei? Deus tirou Israel do Egito em uma noite. E Deus passou 40 anos para tirar o Egito de dentro de Israel. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, ele operou na sua vida e te transformou. Outra coisa é o Espírito Santo te ter por completo, totalmente dominado. E isso é um processo, chama-se de santificação. Uma coisa é ser habitado por ele, outra coisa é ser cheio, transbordante dele. E sempre que alguém fica cheio do Espírito Santo, o que acontece? A mesma coisa que aconteceu aqui em Atos. Louvor, adoração, pregação com autoridade, acontece exatamente isso. O fenômeno das línguas, vamos adiantar um pouquinho, tá? Depois eu volto, mas eu quero só para dar essa ênfase, principalmente com relação às línguas. O fenômeno das línguas. Primeiro, o Pentecostes foi o oposto de Babel. O que aconteceu em Babel? Lembra-se, Gênesis? Quando eles tentaram construir uma torre para tocar no céu, e o que aconteceu? Confusão de línguas. Ninguém mais falava a mesma língua. O Pentecostes é exatamente o contrário. Quando o Espírito foi derramado, todos falavam a mesma língua. Isso é, o oposto de Babel. Em Babel houve dispersão, no Pentecoste houve ajuntamento. Em Babel foi rebeldia, o homem querendo chegar a Deus. No Pentecostes foi obediência e fruto de oração. Em Babel, os homens enalteciam o seu próprio nome, eles diziam, vamos construir uma torre e coloquemos nela o nosso nome. E em Pentecostes, todos falavam das grandezas de Deus, ninguém falava no nome dele. Ninguém se levantou para dizer assim, esse aqui é Pedro, esse aqui é João. Não. Em Babel eles queriam exaltar o nome deles. O Pentecostes exalta apenas o nome de Deus, as grandezas de Deus. A Bíblia diz que eles magnificavam, adoravam, falavam da grandiosidade de Deus. E aqui eu quero citar uma frase de John Stott, que diz assim, em Babel, a terra orgulhosamente, isso é, repleta de orgulho, tentou subir ao céu, enquanto em Jerusalém, no Pentecoste, o céu humildemente desceu até a terra. Se Deus não descer até nós não temos como chegar até Ele. Só existe poder de Deus porque é graça, Ele é que desce poderosa e gloriosamente. E aí entra o vento, isso é, a direção do Espírito Santo que faz o que quer, quando quer e na vida de quem quiser. O fogo que ilumina, que aquece, que alastra.
Eu vou deixar para falar em outras oportunidades, mas eu vou apenas para deixar vocês assim um pouco intrigados. Não há relação, guarda bem isso, não há nenhuma relação entre Atos capítulo 2, a manifestação de línguas de Atos capítulo 2, não tem relação com 1 Carta aos Coríntios capítulo 12, e não tem relação com 1 Carta aos Coríntios capítulo 14. 1 Carta aos Coríntios capítulo 12 fala de línguas, fala sim ou não? Fala. 1 Carta aos Coríntios capítulo 14 fala de línguas, sim ou não? Fala. Atos capítulo 2 fala de línguas, fala. Diferenças completas. Primeiro, em Atos era pregação. Eles falavam em línguas e todos os ouviam falar, magnificando e adorando a Deus. Era uma pregação. Todo mundo ouvia. Olha as diferenças. Em Coríntios é uma oração. A Bíblia diz que quem ora em línguas, em mistério fala com Deus. Oração. Em Atos era pregação. Em Coríntios, línguas estranhas, ali é oração. Depois vamos estudar tudo isso mais, depois a gente aprofunda, tá? Só para dar aquela curiosidade. Em Atos era pregação, em Coríntios era oração, falavam com Deus. Em Atos as línguas eram entendidas. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 e 14, principalmente 14, falar em línguas é um mistério. A Bíblia diz, aquele que fala em línguas, em mistério fala com Deus. Foi o que aconteceu em Atos? Não tinha mistério. Todo mundo que chegava os ouvia falar na sua própria língua. Em Atos, as línguas foram dadas para um povo, apenas aqueles ali. E em um momento específico, em 1 Coríntios 14, você vai ver que língua ali é um dom, que não é dado a todo mundo. Por isso Paulo diz, todos falam em línguas, todos profetizam, todos têm dons. É como se ele dissesse, é para todo mundo? E a resposta é óbvia, ele está dizendo, claro que não. Atos, o propósito das línguas de Atos era o quê? Edificar a todos. E quando a Bíblia diz que 1 Carta aos Coríntios, capítulo 14, diz que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, são duas coisas distintas. O que eu quero mostrar com isso? Para você sair daqui hoje entendendo uma coisa. Atos, capítulo 2, o derramar do Espírito Santo, línguas repartidas de fogo e o vento impetuoso ali, foi um fato único, singular, assim como a cruz do Calvário. Deu para entender? Aí depois a gente entra agora na primeira carta aos Coríntios para falar do dom, especificamente do dom. Mais tarde. Vamos ficar em pé, vamos glorificar? Depois nós vamos falar sobre a pregação de Pedro. Primeiro que, eu vou encerrar com isso, tá, gente? Presta atenção, hein? Presta atenção. O milagre pode atrair as pessoas, mas o milagre não toca nos corações. O milagre abre portas para o Evangelho, mas o milagre não é o Evangelho. Teve alguém que foi salvo pelo sinal ali, línguas de fogo, eles falando em outras línguas, cada um ouvendo falar na sua própria língua. Alguém foi salvo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não. Para que houvesse salvação, o que teve que acontecer? Pedro começou a pregar, porque salvação só vem pela pregação da palavra de Deus. Salvação não acontece por milagre. Deus operou um milagre, um monte de gente converteu. Não. O milagre só chama a atenção das pessoas. O que salva, o que resgata o pecador é o poder da palavra de Deus. Só após Pedro pregar é que houve salvação. Então o milagre só atrai. O que salva é a pregação da palavra. Vamos orar. Deus eterno, continua conosco, ajuda-nos, abençoa-nos, nos conduz com mão forte, nos conforma à imagem do Teu Filho e ajuda-nos a viver como a igreja do primeiro século viveu. Senhor, nos sentimos às vezes tão distantes daquele momento
E às vezes olhamos para a nossa incapacidade, as nossas limitações, e consideramos que se depender de nós nada acontece. Mas bendito seja Deus, que é o Senhor que realiza tudo em todos, que não depende de nenhum de nós para fazer absolutamente nada. Tudo emerge de Ti, tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Te louvamos, em nome de Jesus, amém.